Bem-vindo, aventureiros, mais uma vez à minha sequência de 30 dias aprendendo Flutter. Então, nós estamos na nossa quarta aula. A aula passada ficou muito extensa, que tivemos que substituir, tivemos que fazer um recorte de duas partes da terceira aula. Então, estamos na quarta aula. Bem, a dia de hoje começamos a entender ao fundo como é que funcionam os elementos, os componentes aí do Flutter. Beleza. Bem, por mim, eu acho melhor, né, sendo daquilo que podemos observar sobre o Flutter, nós percebemos que o Flutter é orientado a objeto, ok? Então, se o Flutter é orientado a objeto, é claro que a sua construção vai se basear na programação orientada a objeto. E nós conhecemos que a programação orientada a objeto é uma programação orientada a classe, baseia-se através de classes, não é isso? Então, vamos lá vamos entender esse pequeno código que aqui está, para tentarmos, daí em diante, entendermos como vai funcionar os próximos códigos. Ok. Bem, daquilo que eu pude observar é que a função principal do Flutter, ou a função principal, ou que deve ser executado, não fica dentro da classe principal, ok? Mas ela chama a classe principal. É isso que eu pude perceber aqui. Por exemplo, nós temos o void main, e onde tem main simboliza a função principal. Então, void main quer dizer que uma função que não retorna, mas ela faz o quê? Ela executa uma outra semifunção, vamos dizer, uma função interna chamada runApp. E essa função runApp executa o quê? Executa uma classe chamada main ou myApp. E essa classe está aqui. MyApp, que é stateless widget. Dentro dela tem uma função do tipo widget, acho que é isso, e chamada build, que é de construir. Ela recebe um parâmetro build context, ok? E ele retorna um material app. Beleza. E também, dentro dela tem uma outra classe chamada onPage, myOnPage, que estende para stateful widget. Isso aqui é uma herança, sabe muito bem. Então, sendo ele uma herança, então ele herdou aqui o construtor do mesmo, e esse chama a função myOnPage, ok? E depois se baseia na função myOnPageState, depois cria essa outra função myOnPageState, que é a classe onde vai estar o estado de incrementar, acho que é aqui, porque se eu aqui trocar para menos, automaticamente, salvando, né, claro, sempre salvando, automaticamente, quando eu clicar aqui, ele em vez de avançar, vai reduzir. Quando eu clicar nesse botão aqui de mais, ele vai reduzir. Então eu vou voltar a meter mais, ok? Então agora ele vai subir. Perfeito. Então essa aqui é a função que altera o estado do componente. Beleza. Que a função retorna esse componente aqui, build, column, text e por aí vai. Beleza. Então, daquilo que eu pude perceber é que se eu dizer que o que retorna aqui é alguma outra coisa, então é o que vai ser mostrado, não é isso? Então, vamos lá ver assim. Vamos construir uma classe, um novo ficheiro. Vamos chamar de index.dart. Lembrando que, sendo Flutter e a linguagem Dart, então todas as extensões serão Dart. Tal como em Laravel, a extensão é PHP, HTML, a extensão é HTML, em Java, a extensão é Java, JavaScript, a extensão é JS e por aí vai. Então, nós aqui vamos criar uma classe. Bem, segundo o site PubDev, ao construirmos uma classe, ela deverá estender a uma outra classe já criada, né? Ela deve estender a uma outra função, uma classe que é a classe stateless ou a classe stateful, ok? Então,
Se ela estender da classe stateless, estamos a dizer que essa classe não vai ter alteração de estado. Se ela estender da classe stateful, então ela poderá ter alterações de estado. Quando falamos de alteração de estado, aquilo que eu pude ler, eu já pude ouvir também, a alteração de estado está a referir, por exemplo, quando eu clicar nesse botão de mais aqui, ele automaticamente altera o estado e passa para dar um incremento no valor e mostra esse valor. Então houve uma alteração de estado. O estado era 5, passou para 6. Então houve uma alteração automaticamente. Quando eu clicar em mais, ele internamente faz a somatória, claro. Mas ele precisa demonstrar que fez a somatória, então aí está, ele faz a alteração. Então, beleza, eu colocando ST, eu posso escolher entre flat stateful widget ou flat stateful less. Depois, quando utilizar, quando não utilizar, acho que numa outra altura posso explicar sobre isso. Vou dar uma pesquisada também, entender? Mas eu vou usar o stateful less, ok? Ele automaticamente vai selecionar todas as partes em que eu posso alterar de uma vez, ok? Então eu vou apagar, eu vou dizer que minha página é a página de início, ok? Início, tá aqui, início. Beleza, então, tudo gira em torno, assim dizer, tudo gira em torno da função principal main, do ficheiro principal main. Então, eu posso dizer assim, que aqui já não vai mais retornar para o myapp, nesse app aqui. Eu quero que ele vai chamar esse index. Então, eu posso dizer assim, início, não posso dizer assim. Ok, vamos lá ver, vou dizer const início, perfeito, aqui está, const início. Ele automaticamente faz o import do ficheiro index.dart, automaticamente, porque essa classe início que está em index pertence à função ou ao ficheiro index.dart. Isso quer dizer que se eu atualizar, já não vai me retornar essa tela aqui. Beleza. Tive que fazer aqui tive que dar um restart, como mexi na função principal, então tive que fazer um restart. Aí sim, agora me mostrou a tela principal, ou a tela de início. Ele já não está a mostrar o index, agora está a mostrar o início. Eu aqui posso apagar, eu creio que eu posso apagar todo esse código aqui. Eu vou apagar e vou criar um novo código, vou dizer stateful. Posso stateless, né? Stateless, e vai se chamar myapp. Desse jeito, simplesmente. Ok, agora já entendemos como funciona aqui o código. Então, se eu agora dizer assim, const, ok, agora o que temos que entender é a função build, ok? Agora nós temos que entender essa função build, que ele retorna um widget. O que é um widget? Essa parte é a parte que vai tornar agradável a nossa aprendizagem. Widget, daquilo que eu entendo de widget é nada mais nada menos que todos os componentes que fazem parte da interface de uma determinada framework ou linguagem. Okay? Todos os componentes, por exemplo, um botão é um widget, um container é um widget, uma coluna é um widget e por aí vai. Tudo isso é um widget. E eles são retornados. Isso quer dizer que aqui, essa função build, que é a primeira função a ser executada, ele retorna o quê? Retorna um widget, né? Retorna um widget. Então, se ele vai retornar um widget, então aqui eu tenho que dizer que ele retorna um widget. Mas existe uma hierarquia de widget, claro, uma hierarquia de widget. Eu aqui vou deixar no site oficial. A primeira hierarquia chama-se Material App, ok? Essa é a primeira hierarquia, widget. Quando falamos de widget, estamos
falar aquilo que acabamos de explicar. E a primeira hierarquia é o material. Ok, aqui temos o material.dart já importado, então eu tenho a capacidade de dizer material app, dentro dele chamar um scanful, dentro dele chamar um home e dentro do home chamar um scanful. Agora vocês vão me perguntar o que cada um representa, ok? O que cada um representa na verdade? Nós temos aqui um material e temos aqui um scanful. Se eu fazer aqui já um save, eu creio que vai já fazer uma alteração aqui, em vez daquele de estar branco, de estar preto, ficou já para branco. Por quê? Quando chamamos o material.dart, automaticamente nós teremos que trabalhar com a estrutura inicial do material, que é o material app, ok? Material app. E o material app tem alguns componentes dele, como por exemplo o home, tem também o tema que vai se utilizar, tem o title e por aí vai. Então, o home representa praticamente toda essa estrutura aqui da nossa tela, da nossa interface. E para eu conseguir usar outros elementos, como por exemplo o botão, outros componentes assim, eu uso o scanful, ok? O scanful é o responsável por gerenciar todos os elementos presentes na minha interface, ok? Então, e o scanful tem dois elementos, tem o app bar, eu posso usar desse jeito, aqui, ele vai ter agora uma barra, não é isso? Dentro dela eu vou colocar aqui um background colors, aqui os amantes, entre aspas, os amantes do CSS vão começar a se identificar também. Por exemplo, consegui colocar uma barra, mas o que? Mas essa cor aqui não gostei, eu vou voltar para azul, ok? Vou voltar para azul, beleza? Também não gostei, fica aí um azul. Mas o que? Eu posso colocar aqui um title, vou dizer: olá, mundo do Flutter. Olá, mundo do Flutter. Oh, desculpa. Primeiramente, chamar o próprio title, né? Tem que ser assim, title. Não, title não, text. Agora sim, agora faz sentido. É um título, precisa de um texto. Good. Faz todo sentido agora. Fui dar uma olhada aqui do lado, na verdade seria assim, text, depois text style, perfeito, dentro de parênteses, aí sim, onde eu vou colocar color, colors, por exemplo, white, ok? E eu vou colocar aqui, eu vou disponibilizar o site da PubDev, vou de pub.dev, que é o site oficial do Flutter. Você lá pode pesquisar qualquer widget que desejas acrescentar, ok? Na boa, sem nenhum problema. Então aqui, em resumo, nós temos o scanful, nós temos o material app, primeiramente, depois temos o scanful, depois temos o app bar. Dentro de scanful temos o app bar. Agora, nós aqui temos dentro do app bar temos o background, o title. E os únicos componentes que aqui utilizamos até agora é material, scanful, app bar e text. Esses são os únicos componentes que nós utilizamos até agora, ok? Agora, para trabalhar dentro deste corpo aqui, criamos a barra. Para trabalhar dentro deste corpo, eu usei home lá, aqui usei home, na PHP usei app bar, aqui eu posso usar o body. Quando utilizamos o body, estamos a falar dos componentes que vão estar dentro dessa estrutura aqui, perfeito? Então aqui podemos utilizar, por exemplo, uma primeira fase, o stack,
E dentro do stack utilizar outros componentes. E aqui vem outra curiosidade sobre os widgets, ok? Sobre os componentes ou os widgets. Sobre os widgets, todo widget tem filhos ou filho. Isso é para que possamos entender aqui, é que todos os widgets têm filho ou filhos. Você está me entendendo assim? Ele pode ter um filho ou pode ter vários filhos. Por exemplo, o stake, ele só pode ter um filho. Então, chamamos a propriedade... Oh, desculpem, o stake pode ter vários filhos. Por isso, chamamos a propriedade children. Ok? Children, ou children, não sei como falar isso, pronto. Children. Yes. É children, né? Children, é children, ok? Children. Então, quer dizer que o stack full pode ter vários filhos. Perfeito? Stake. Mas por que eu estou começando com stake? O que stake vai me ajudar? Por que eu não vou começar com safe area, por exemplo? Todo mundo utiliza o safe area, né? Safe area, aquilo que eu pude observar aqui. Mas ela diz erro aqui, não sei porquê. Ah, sim. O safe area, ele tem filho, não filhos. Então é child, ok? Tá a diferença já aí? Um tem filho, o outro não tem filho. Children e children. Então quer dizer que só pode ter, quer dizer, dentro do safe area só pode ter um componente. Ok? Por exemplo, e se nós temos aqui um column, que é para listar os componentes em coluna, então aí já eu vou adicionar o children. Por quê? Porque coluna tem vários filhos, linha tem vários filhos, stack tem vários filhos, mas safe area só tem um filho, um container só tem um filho, um text só tem um filho, um center e por aí vai. Então, assim começamos a dar os primeiros passos no Flutter. Espero que foi fácil de entender, porque também está a ser fácil para entender até esse momento, para mim. Então, estamos juntos, até a próxima aula.